Ela é Maria da Penha Maia Fernandes. Duas tentativas de homicídio. Ela ficou paraplégica. Maria da Penha e as filhas foram mantidas em cárcere. Mais uma vez, tentou matar Maria da Penha, eletrocutada durante o banho. Ninguém é a favor de que uma mulher sofra qualquer tipo de violência. Agora a gente é a favor da verdade. O Brasil inteiro, inclusive eu, acreditava nessa história. Eu comecei a ficar assustado. É uma injustiça muito grande, se isso for verdade, né? E a versão que ele contou é que tinha havido pessoas estranhas dentro de casa e que essas pessoas tentaram enforcá-lo e lutaram contra ele. Mas como assim? Ele tentou matar a mulher? Tá. E as armas? Você foi enganado ou não? Não foi encontrado nenhuma notícia sobre os agressores. Tinha vestígios de arrombamento na porta da casa. Ele não reconheceu nenhum agressor cujas fotos foram colocadas para ele. Foi ele que tirou nela. Olá, este aqui é o nosso trabalho para a participação da Olimpíada de Filosofia de 2024. O tema escolhido foi a indústria cultural. Objetivos. Nós realizamos esse trabalho a fim de mostrar a mais pessoas como nosso dia a dia está tomado de valores e de ideais da classe dominante. De demonstrarmos que todo momento estão tentando nos manter controlados. Eles atuam em cada mínimo detalhe. Por mais que pareçam distantes, a relação entre esses três tópicos são essenciais e relacionam-se entre si. Primeiro, temos a ideologia. A ideologia seria uma das armas da classe dominante para alienar os trabalhadores para que não se questione nada e continuem a realizar seus trabalhos em silêncio. Segundo, a indústria cultural anda de mão dada com a ideologia. Pode parecer que não. Muitos até dirão que não. Mas é exatamente isso que os poderosos querem que você pense. A indústria cultural é tudo o que consumimos, desde filmes, jornais, músicas, principalmente as redes sociais. A ideologia disseminada através da indústria cultural é pelos meios de comunicação de massa e, adivinha, a ideologia dominante é propagada através das mídias sociais. Como vídeos, alguém fazendo um belo discurso e uma música motivadora no fundo. Quem nunca ouviu isso, né? Infelizmente, isso fica muito na mente de muitas pessoas. A classe dominante usa de recursos da indústria cultural para espalhar sua ideologia ao povo, mas não temam. Mas, apesar de todo o veneno, há um antídoto. Para isso, temos a filosofia de Marx. Terceiro, a filosofia de Marx. Isso se relaciona aos outros dois tópicos anteriores da seguinte forma. Vamos usar os ensinamentos, toda a filosofia que Karl Marx escreveu uma vez para rebater os ideais da indústria cultural. A solução para combater a dominação da classe dominante passa por usar os próprios meios que eles utilizam, como as redes sociais. Espalhar a filosofia de Marx pode ser uma estratégia, apesar do desafio, já que muitos estão influenciados por conteúdos de extrema-direita disfarçados de conhecimento, como o Brasil Paralelo, um grupo de direita que lança documentários, como recém sobre a Lei da Maria da Penha, que exemplifica como a classe dominante influencia a vida das classes mais baixas. O documentário coloca, às vezes não de forma explícita, que por trás de tudo isso há um dedinho da esquerda, o que não tem. E como mostrado por muitos professores de esquerda, a produção deixa claro que talvez a culpa do homem de ter feito aquelas atrocidades com a Maria seja da própria mulher. Outro exemplo seria da recente lei do PL 1904, que causou revoltas e, por outro lado, adorações. Eles usaram da indústria cultural para espalhar seu novo projeto, e é agora que a ideologia age em conjunto, de mãos dadas com a indústria. Esse projeto de lei foi absurdo, porém, como vimos, muitos estavam apoiando, muitos mesmo. Colocaram crianças em propagandas, que é mais uma das ferramentas, e mulheres dizendo que o projeto era algo benéfico. E muitos se revoltaram? Sim, mas muitos mais estavam dispostos a acertar tal coisa. E por quê? Porque já foram tomados pela ideologia da classe dominante. Vamos iniciar explicando o conceito de indústria cultural a partir da concepção de Theodor Adorno e Max Horkheimer, que são os criadores deste termo. Theodor Adorno, 1903 a 1969, e Max Horkheimer, 1895 a 1983, ambos criaram o termo indústria cultural e analisaram a atuação dos meios de comunicação de massa. Vale ressaltar que na sociedade capitalista, a cultura se torna uma mercadoria e, consequentemente, um instrumento de manipulação em massa. Mas como isso ocorre?
De acordo com Adorno, a indústria cultural impede a formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar e decidir conscientemente, pois o que decidem, ou que pensarem que decidiram e escolheram, já foi moldado para eles antes. Suas escolhas de discursos já foram escolhidos para eles de forma sorrateira, e tudo já fora planejado para acreditarem que escolheram, quando na verdade, não. Antes vista como objeto de admiração e reflexão, tornou-se um produto de consumo massificado e rápido no mercado, perdendo seu poder crítico e reflexivo. A indústria cultural opera como qualquer outra, voltada para o lucro e para um público massa homogêneo. Ao ser utilizada pela classe dominante, a arte torna-se instrumento de manipulação e alienação dos trabalhadores, fazendo-os aceitar e defender ideias e valores impostas por meio dos meios de comunicação. Assim, a indústria cultural molda opiniões, valores e comportamentos sociais, manipulando o pensamento coletivo. A arte foi transformada em propaganda e publicidade, permitindo à classe dominante espalhar seus valores pelos meios de comunicação em massa. Com o acesso à ampliação a esses meios, os trabalhadores alienados aceitam esses valores sem questionar. Assim, são induzidos a pensar e agir conforme a classe dominante. Quando confrontados, tendem a defender essas ideias cegamente, gerando conflitos de argumentos. Ideologia. Ideologia no conceito de Marx. De modo geral, ideologia significa aquilo que seria ou é ideal. Mas essa é a explicação geral. Com a chegada de Karl Marx, essa palavra ganha um novo significado. Para Marx, a ideologia passa a ser uma falsa ilusão de ideias, valores e modo de agir em nossa sociedade, ou seja, uma falsa consciência. Para Karl Marx, a ideologia é uma ferramenta usada pela classe dominante para alienar os trabalhadores e manter sua posição de poder. A burguesia difunde seus valores como se fossem de interesse geral, levando os trabalhadores a defendê-los mesmo contra seus próprios interesses. Um exemplo é o debate sobre impostos para os mais ricos, onde a ideologia faz com que muitos trabalhadores que não pertencem à elite rejeitem essas políticas por acreditar que prejudicam a sociedade como um todo. Marx argumenta que isso é um erro ideológico de confundir o interesse de uma classe com o de toda a sociedade. Agora, vamos combater a ideologia na indústria cultural através da filosofia de Marx. Para combater a ideologia disseminada pela indústria cultural, é essencial desenvolver a consciência de classe, que permite reconhecer o próprio papel no sistema capitalista e entender as formas de alienação e conformismo impostos pela classe dominante. Consciência de classe envolve questionar, criticar, resistir a narrativas como a da meritocracia, que serve para manter o status quo e pacificar os trabalhadores. Este trabalho revela como a burguesia mantém seu poder e luxos explorando os trabalhadores, que são a base de seu acúmulo de capital. Eles temem a conscientização e rebelião dos operários, que poderiam mudar a dinâmica de poder. A classe dominante constantemente busca novas formas de manter os trabalhadores alienados. O objetivo desse trabalho é provocar reflexão e encorajar a superação do conformismo e da ideologia burguesa. Esperamos que com este trabalho, muitos possam refletir e sair das correntes que os prendem ao conformismo, a ideologia burguesa. Convido-os, mas recebam isso como um convite de urgência. Trabalhadores do mundo inteiro, inteiro, univos!